Chaves retorna ao SBT e bate recordes de audiência com mais de 1 milhão de telespectadores. É isso mesmo, Chaves chegou com tudo, arrastando multidões. Não contavam com sua astúcia? Mas será que o programa foi bem de audiência mesmo? E Chapolin também foi bem? Foi melhor que Chaves? Foi pior? Vamos analisar tudo que rolou na primeira semana de Chaves e Chapolin no SBT, então se prepare para ler termômetro e vem com a gente. Se você perdeu o último vídeo que saiu aqui no canal, inclusive o link tá aqui no card, fique sabendo que esse aqui é um complemento daquele. Naquele vídeo eu falei sobre os episódios que foram exibidos, os horários, as mudanças e tal, e aqui a gente vai falar sobre audiência. Afinal, Chaves e Chapolin ainda são relevantes? Sim! E muito! Primeiro é importante entender o momento que o SBT está passando. Esse texto do Vanucci, escrito em novembro, dá um bom parâmetro. A Record tem se isolado cada vez mais na vice-liderança, principalmente nas faixas da tarde e da noite, quando chega a marcar quase o dobro do SBT. Nesta segunda-feira, dia 18 de novembro, por exemplo, entre meio-dia e 6 da tarde, a Record marcou 6 pontos e o SBT 2,9 de média. A Globo liderou com 11,7 pontos e o streaming conquistou 8,8 pontos. A Globo, desde sempre, e isso continua acontecendo, fica isolada na liderança em praticamente todos os horários, todos os dias. É bom ter isso em mente, porque o SBT não fica brigando necessariamente com a Globo. Ele briga muito com a Record pela vice-liderança. Só que de um tempo pra cá, o SBT está ficando cada vez mais em terceiro lugar. E o que aconteceu de um tempo pra cá é que o pessoal da emissora, a nova direção, tá fazendo um monte de mudanças. É gente sendo demitida, é nova programação, é chamando uns figurões da TV, de outras áreas, é tiro pra todo lado, é uma loucura. Olha, você está louco ou o quê? E no meio desse tiroteio todo, voltaram com Chaves e Chapolin. Chaves na hora do almoço e às 8h45 e Chapolin às 10 da noite. O seriado mexicano Chaves reafirmou sua relevância no cenário televisivo brasileiro ao retornar ao SBT em outubro de 2024, após um hiato de 4 anos. A decisão estratégica da emissora de trazer o clássico de volta à programação provou-se um enorme sucesso, conquistando mais de 1 milhão de telespectadores apenas na Grande São Paulo. Os números consolidaram o programa como o principal atrativo da emissora, superando outras produções de peso e dominando a disputa pela audiência noturna. Só por aí já dá para ter uma boa noção do tamanho do sucesso que foi essa volta de Chaves, mas vamos dar uma olhadinha como foi cada dia da semana. Na segunda-feira, dia 9, Datena estreou no comando do Tá Na Hora e a exibição noturna de Chaves alcançou a melhor média da programação diária do SBT. Tanto é que, olhando os números do dia todo, Chaves marcou 4,8 pontos, acima de todos os outros, inclusive do SBT Brasil, A Caverna Encantada e Ratinho. Ah, e Chapolin também foi muito bem ali com seus 4,2 pontos. No próprio Twitter do Breno Moura, que sempre traz atualizações da audiência, inclusive em tempo real, ele postou que os 4,8 de média foi a maior marca da emissora na segunda-feira. Na hora do almoço, Chaves não foi tão bem assim, mas também temos que pensar que era estreia e tal, era uma novidade. Mas essa análise é muito importante pra gente falar depois, então guarde essa informação, beleza? De acordo. No dia seguinte, terça, dia 10, Chapolin tem contribuído para melhorar os números do programa do Ratinho, mas as aventuras de Poliana não conseguiu capitalizar na audiência deixada pelo seriado Chaves. Analisando o dia todo, percebemos que no almoço, O Maluco no Pedaço fez 2,2 pontos, Chaves subiu para 3. À noite, Chaves mandou 5,3, gente, a maior audiência do dia de novo, e Chapolin atrás com 4,6, empatado com o Senhor Rato. Na boa, olha esses números, galera! Tanto é que ficou em terceiro lugar, atrás da Record, mas mesmo assim, tá brilhando. Bora pro dia 11 agora. No almoço, praticamente igual com o Maluco no Pedaço. À noite, Chaves e Chapolin empataram com 4,9. Olha a força do Chapola, galera. E no pico, ali na hora, tava batendo na Record, cara. Sim, foram 6 minutos na vice-liderança, pra lá das 10 da noite. Um seriado mexicano da década de 70,
Fala sério, não é surreal? Eureka! É tão doido que eu quero saber de você. Você tá assistindo Chaves e Chapolin nessa exibição do SBT? Como tem sido? Qual você tá assistindo mais? Qual você tem gostado mais de acompanhar? Percebo que tem muita gente comentando que, Chaves eu tava já mais de boa e tal. Eu tô emocionado de ver Chapolin de novo na TV aberta. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Então quero saber sua opinião, comenta aí. Enquanto isso, bora analisar agora o dia 12 de dezembro. A Caverna Encantada tem conseguido se beneficiar da boa entrega do seriado Chaves, que antecede sua exibição. Lembra que eu já falei que a ideia de colocar Chaves e Chapolin meio que cercando a novela era para garantir uma entrega com alta audiência e aí se manter na novela porque a galera tá querendo ver Chapolin depois, aquela coisa toda? Enfim, tá funcionando. No almoço já não tivemos mais o Chavinho, mas à noite o negócio foi para 4,9 pontos, subindo muito a audiência, entregando para 4,7 na novela, Chapolin com 4,5 e estabilizando e entregando para números melhores ainda no Ratinho. Até que chegamos na sexta-feira, dia 13. E aí, será que foi bacana também? Pois assim espero. O seriado Chapolin, um clássico enlatado, já supera a inédita trama infantil A Caverna Encantada no SBT, indicando que o público ainda se mantém fiel às produções clássicas e nostálgicas em detrimento de novas propostas. E quando vemos a grade completa, dá pra perceber que o SBT Brasil arrebentou com 4,7 pontos, Chaves caiu para 4,4, A Caverna Encantada 3,9 e Chapolin 4,1. Ufa, quanta coisa, né? Mas pensando aqui, para uma emissora que anda meio mal das pernas, até que os seriados deram uma boa levantada no jogo, hein? E lembra que eu falei que na segunda-feira Chaves no almoço não foi tão bem assim? Se você reparar, o Maluco no Pedaço foi praticamente igual, um tiquinho pior aqui e ali, digamos assim. Apesar de achar muita bagunça o pessoal colocar Chaves só na segunda-feira, 2 episódios, na terça já tem o Maluco no Pedaço, e aí uns dias depois já cancela Chaves no almoço. Pensando friamente, a tática não é tão ruim assim. O que quer dizer com isso? Te convido a pensar comigo e pensa também como estrategista de uma emissora inteira. Chaves à noite tá arrebentando, tá indo super bem, todo mundo tá falando sobre isso. Chapolin também tá indo muito bem, a galera também tá curtindo. Então, se na hora do almoço tanto faz se o pessoal exibe Chaves ou Maluco no Pedaço, por que vão queimar mais episódios de Chaves, sendo que não estão sendo tão valorizados assim nessa faixa horária? Então, no final das contas, faz sentido evitar a saturação, colocar só um episódio de cada, só num horário específico, sem saturar e sem ter o tempo todo o programa passando aqui e ali na grade, qualquer momento que você liga a TV tem Chaves, como já foi em outros momentos, porque nesse caso aqui evita a saturação, como eu disse, mas também causa aquele efeito de escassez. Sabe quando chega uma rede tipo, sei lá, um McDonald's e volta com um lanche antigo, olha, por tempo limitado, olha, são poucas unidades, todo mundo corre para comprar. É a mesma coisa aqui, todo mundo quer aproveitar, porque você não sabe quando Chaves e Chapolin vão voltar de vez, você não sabe se eles vão sair da grade de programação a qualquer momento. Infelizmente, isso pode acontecer sim, sem aviso prévio. É o SBT, né, galera? Você sabe como funciona. Então, nesse caso, coloca os dois em horário nobre, uma coisa da galera querendo ver, ficam ali num pedestal. Talvez seja por isso. E o negócio é tão complexo que eu cheguei a ver pessoas falando que o SBT estava boicotando também o seriado, que teve gente do alto escalão do SBT que ficou possessa com o sucesso de Chaves e Chapolin e detestaram que eles foram bem. Assim, eu acho que tem um fundo de teoria da conspiração, aquela coisa meio de querer reclamar de tudo, acho que tem uma coisa assim. Por um outro lado, pensa comigo aqui, faz um certo sentido uma coisa. Analisando todos os números que a gente viu aqui, pensa que fazer as produções próprias custa muito mais dinheiro, é uma forma de fazer algo do próprio bolso, é muito maior do que simplesmente colocar um episódio de Chaves ou Chapolin para rodar, e aí essas produções sempre apanhando no mesmo programa que foi exibido tantas vezes há 40 anos. Posso entender a frustração de alguns. Era só o que me faltava. Porém, no fim do dia, quem manda é a audiência. Ninguém é obrigado a assistir nada. Cada um vai assistir o que quiser e boa. Só precisam pensar estratégias cada vez mais criativas de tornar Chaves e Chapolin mais rentáveis para o próprio SBT. Tanto é que na exibição de Chapolin da sexta-feira, rolou propagandas de marcas grandes no meio.
Bálsamo Benguê, Shopee, Repelex, Batavo, e isso é só um exemplo. Mas agora, vai me dizer que não dá para ganhar dinheiro com Chaves e Chapolin? Ou se dá? Quem mais num cinema teria coragem de cobrar aluguel? Nem que fosse num velório. Vá pagando aluguel já! E aliás, por falar em grana, você sabia que o Roberto era um gênio do marketing? Você sabia que muitos episódios que você assistiu, ele estava vendendo umas coisinhas aqui, ali, você nem reparou? Pois é só assistir esse vídeo aqui do lado que você vai se surpreender. É gibizinho, é bonequinho, é camiseta, é um monte de coisa que estava sendo comercializada ali, de um jeito sutil, bonito e bem bonito. Vai lá matar sua curiosidade e a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.